Que bom você estar aí, que bom eu estou aqui através da página Live com Letícia Pires. Eu sou Letícia Pires, do Megafone, e hoje, mais uma vez, eu trago uma convidada muito especial que vocês já conhecem. Quem é de Piabetá, Magé e região também conhecem. E quem participa das minhas lives conhece a doutora Cibele Melo. Hoje ela vai falar sobre um tema muito importante. Então, eu gostaria, sobre TOI, já ouviu falar? Até coloquei escrito aí, ó, TOI, o vilão das contas de energia elétrica. Você já reparou? Né? Às vezes vem aquela cobrança, quem tem cobrança em pagamento em débito automático, às vezes nem percebe. Quando vai dar uma olhada nas contas, tá, né? E muitas vezes isso acontece. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse, eu tô deixando aqui, a doutora já está comigo aqui, já tá aguardando. É o tempinho que eu estou dando para você compartilhar, porque de repente isso já aconteceu com você ou com alguém que você conheça, e eu vou falar de pouco conhecimento, né? Já vi pessoas reclamando, mas vou chamar quem conhece do assunto para nos informar. Então, deixa eu chamar aqui a doutora. Boa Oi, noite, doutora. Seja boa bem-vinda noite. mais uma vez. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar contigo, Letícia, nesse papel aí tão fundamental, né, de, na verdade, esclarecer aos consumidores que vêm sofrendo tantas cobranças indevidas, né? Então, acho que esse papel aí que você está promovendo é um papel de suma importância para o conhecimento de todos. Que bom. Eu coloquei aqui, ó, na barra aí da nossa conversa, TOI, né? O vilão das contas de energia elétrica. É um verdadeiro vilão, né? Que Sim, com pelo que a senhora certeza. falou na semana passada comigo, ele aparece não só quando a pessoa está errada, né? Exatamente. Aparece até simplesmente sem motivo. Então, doutora, se a senhora quiser fazer uma breve, uma passada do que Sim. nós vamos conversar hoje. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui. Peço às pessoas que estão online que já compartilhem também, convidando seus amigos. Fique à vontade. Tá ótimo. Então vamos lá, vamos falar, na verdade, o que que é, né, esse toy. Às vezes o nome não é tão conhecido, mas na hora que ele chega na sua casa, você realmente vai querer saber do que se trata, né? Por que que ele apareceu? Ele, na verdade, é um termo de ocorrência de irregularidade. Ele é muito conhecido vulgarmente como gato. As pessoas, né, chamam ele de gato. Nossa, pegaram um gato lá em casa. Ou estão me acusando de ter feito um gato. E esse gato, ele, na verdade, tem esse nome técnico, de termo de ocorrência de irregularidade. Na verdade, a feitura dele, né, se ele tivesse sido feito, ou se ele for feito da forma correta, ele é válido. Seria um instrumento de cobrança da empresa. Porém, eu vou falar para vocês, se não 100%, em 95% dos casos, pelo menos hoje, as empresas de energia elétrica não fazem o procedimento correto. Então, as pessoas acabam tendo, né, um parcelamento que é indevido, que não poderia existir da forma como ocorre na conta de energia elétrica. E, inclusive, isso, Letícia, dá uma brecha muito ruim para a própria empresa. Por quê? Até aqueles que estão errados, que de fato fizeram o gato, né, o famoso gato, ou que tem realmente atuação, né, com TOI, enfim, com essa irregularidade, a empresa, se a pessoa procurar a justiça, a empresa vai perder aquela cobrança. E, na verdade, a pessoa não vai pagar absolutamente nada. Claro, comprovando que a cobrança foi Está feita indevida, né? irregular, indevida, porque eles não observam o procedimento que a lei determina. Então, a gente pode falar de duas causas para esse TOI.
nem sempre existe um desvio de energia. Por isso que nem sempre a pessoa é uma criminosa ou ela realmente fez aquele ato. Às vezes, o toy ele é lavrado por conta de um erro na medição do relógio. Então, você está lá bem, na sua casa, né? Enfim, sem praticar absolutamente ato nenhum irregular, mas, na verdade, o seu relógio não está medindo a energia, aferindo a energia de forma correta. E aí você vai pagando a sua conta, achando que está tudo bem, e, de repente, chega um momento em que você percebe que você tem alguns parcelamentos na sua conta de energia que você não fez nada, você não negociou, você não fez empréstimo, você não fez nada, mas tem um parcelamento ali. Ou então, você recebe uma cartinha na sua casa informando que você tem uma dívida de 1.000, 2.000, 3.000 reais, porque, na verdade, o seu relógio não estava medindo a energia de forma correta. E assim tem sido, né, de uma forma geral, com os consumidores. Eles têm realmente buscado muito auxílio jurídico, porque hoje, por exemplo, no escritório, é a maior causa de procura no escritório em relação à área de consumidor. É o que a gente mais tem tido no nosso município aqui de Magé, de forma absurda. Agora, eu chamo a atenção porque algumas pessoas, na verdade, elas têm a conta delas zerada por muito tempo. E elas chegam no escritório contando isso para mim e falando, mas eu não fiz nada. Eu deixei a conta zerada porque, na verdade, não me prejudicava, mas eu não pedi a ninguém para fazer. Achou que era um benefício, né? A pessoa acha que é um benefício e toma proveito disso, né? Sim. Eu chamo a atenção dessas pessoas que recebem essas contas zeradas, que o vento que venta lá, venta cá. Então, o que você deve fazer? Você, quando recebe uma conta zerada, também deve ligar para a empresa e fazer um protocolo. Isso é o que vai provar a sua boa-fé. A boa-fé no sentido de que você tentou resolver e verificou que não estava certo. Eu falo muito para os clientes, eu pego a conta de luz, eu analiso a conta de luz e quando eu vou ver, os quilowatts às vezes estão zerados. A conta nem está, porque tem a taxa de iluminação pública, tem o valor mínimo da conta de energia, que todas as contas têm. Às vezes Então, aquele juro por atraso de pagamento, né? R$ 2, sim, R$ 3 que a pessoa sim, vai acumulando ali. mas não é o suficiente. A gente tem que saber que se a gente acende uma lâmpada, a gente não vai pagar 0 quilowatts, a gente vai pagar mais quilowatts. E claro, se eu tenho muitas coisas dentro de casa que consomem a energia, eu vou pagar automaticamente mais caro pela conta de luz. Então, eu explico para as pessoas por que quando veio zerado você não ligou para a empresa. Né? Você tem que observar a sua conta de luz. A gente, às vezes, deixa no automático e pensa que está tendo uma vantagem enorme em ficar com a conta de luz zerada, mas isso não é vantagem, isso é um erro. Está errado. Se você está dentro da sua casa, se você não cancelou o serviço de energia, você tem que pagar pelo menos o mínimo. Mínimo. O mínimo. E o mínimo, ele tem alguns valores, né? A gente pode observar que o monofásico, ele trabalha com 30 quilowatts, que normalmente equivale a R$ 30 de conta de energia. Isso se você não ligar nada. Então, se você não ligar nada... Se tiver uma geladeira funcionando, já não é mais isso, né? Já não Porque às vezes a pessoa trabalha fora, né? Quase não para em casa. E ela acha que não vai ter conta nenhuma ou que vai ser pouquinho. Não vai ser mais pouquinho. Hoje em dia, a conta de luz ela é muito alta. Então, se você é bifásico, você vai ter 50 quilowatts para pagar, que é, em média, R$ 50. Assim como o trifásico, são 100 quilowatts. Então, você tem que pagar, no mínimo, R$ 100. E se tem alguma coisa, né, que está gerando aumento dessa energia, você também tem que observar. Né? A gente fala tanto no zerado, quanto o momento mais crítico, e que aí as pessoas observam melhor, é quando a conta de luz aumenta muito.
Então, aí sim, o consumidor fica atento e geralmente vai, então, analisar sua conta de luz. Estou vendo aí a Edileia. Boa noite, Edileia. Cliente VIP. Oi, Edileia. Ah, não, assim não vale, doutora. Eu também sou, eu vou ficar Eu com sei que ciúme. é. Graças a Tô Deus eu tenho brincando, muitas. Edileia. Não é ciúme, não, é brincadeira, Edileia, para ficar descontraído. Ó, tem mais um boa noite aqui, ó. Boa Boa noite, noite. O Werlen. Erlen. O Erlen tá lá de Padre Bacana. Miguel. Isso aí, Edileia, faça a legal. pergunta. Tem experiência aí para você contar, Edileia? Fala pra gente. É isso aí. Compartilha. Compartilha para a doutora esse assunto. Eu não sei se você já teve essa situação, mas esse assunto é muito interessante. Doutora, aqui, ó, tem um comentário do Erlen. Aconteceu Isso. com ele mesmo sem irregularidade. Isso é muito comum. Hoje em dia Isso está tanto sendo. da Enel, né? A pronúncia aqui é Enel, né? E Aqui a em Light Magé, sim. também. A E a Light no Light Rio de também, a mesma Janeiro. coisa, o mesmo procedimento. Isso. E, E, doutora, sim. eu acrescentando nisso aí que a senhora falou, me surgiu uma dúvida. Não é o meu caso aqui, não, mas é uma dúvida que, de repente, né? Eu estou sempre falando sobre alguns vídeos de imobiliários, né? E me surgiu essa dúvida. Se a Uhum. pessoa aluga um imóvel, é locatário, entrou no imóvel, Certo. e aquele imóvel já tem gato, ela não está sabendo, ela não fez nada errado, e de repente acontece isso. Qual é o procedimento? Pois é, a grande questão é ela ter a possibilidade de produzir a prova, né? Porque, na verdade, se ela ingressa no imóvel e aquele imóvel já tem um gato, ela vai conseguir perceber logo no primeiro mês em que ela tiver que pagar a conta de energia dela. Se ela se mantém naquele imóvel com aquele gato, ela acaba sendo responsável. Responsável. Sim, ela vai responder por aquele gato automaticamente. Então, é claro, se tem o primeiro mês, ela observa e liga para a Enel, faz protocolo, olha, não houve medição, na verdade, Ou no então a meu conta veio muito imóvel. baixa, né? Muito Isso, baixa, além do que o não normal. está correspondendo, eu quero que a empresa venha aqui, faça uma análise, até porque eu estou aqui como locatária. Eu gostaria, então, dessa análise, evidentemente, que ela não vai se responsabilizar, né, por essa ocorrência. Eu vou falar para ti, Letícia, eu vou confessar, eu já aluguei um imóvel com gato, e eu não sabia que tinha gato, e, na verdade, o meu Então foi. esposo... Esse é o procedimento. E o detalhe, doutora, eu tinha o hábito de salvar eu pago todas as minhas contas online, né? Todas, não vou ao Uhum, banco. Então eu tinha um hábito de enviar apesar que a gente tem o extrato disponível, mas eu pago, automaticamente enviava o comprovante pelo WhatsApp, né? Tem a opção WhatsApp, e-mail. Eu já não estou mais fazendo isso, agora eu estou enviando pelo e-mail, nem que seja para mim mesma. sim. Porque pelo WhatsApp já aconteceu de ter o telefone furtado, eu perdi aqueles. E Sim, depois, quando passa muito tempo, aí você vai ter que ir na agência, né? Esses dias é, eu dei conta de um comprovante, não era da luz, mas era um comprovante de uma conta que eu tinha certeza que estava paga, e depois eu procurei lá no e-mail. Então, todo o protocolo, a gente tem. Normalmente, eu não sei os advogados, mas as pessoas donas de casa, eu tenho o hábito, pega um papelzinho, anoto no papelzinho, depois para você achar o papelzinho com o número não do acha, protocolo. não O ideal é acha. pegar uma agenda, um caderno, né, e deixar só ali, botar bem grande. Isso aí. Se puder, coloque no computador. O que que eu faço? Eu mando e-mail para mim. Eu Eu, também, quando agora eu tenho um aprendi. problema, eu ponho, né, Enel, protocolo e mando e-mail para a Cibele mesmo, porque aí eu já Porque acho ali organizado. agora, doutora, nisso que a senhora falou, da questão da pessoa alugar um imóvel com gato, sem ela saber ou sem ela Sim, concordar, a senhora falou que já viveu uma experiência dessa. já. Qual foi o Eu, procedimento? Como é que resolveu não, então, essa situação? eu vou dar boa noite para a Gleicimar, agradecer aí a participação dela e aproveitar, então, e responder também a sua pergunta, né? Então, o que que acontece? Eu confesso que eu não percebi no primeiro mês, mas percebi no segundo. É até complicado, porque meu esposo é eletricista. Então, na verdade, quando ele pegou aquela conta de energia, ele até me Notou logo. ajudou, né, logo. E aí ele falou, Sibeli, não está correto. E aí, automaticamente, o que eu fiz?
eu agora vou ser obrigada a fazer uma propaganda dele. Na verdade, eu liguei para a Enel e eu coloquei energia solar no meu escritório, no local em que eu tive esse problema. Então, automaticamente, hoje, a minha conta ela é realmente muito baixinha, mas legalmente falando, né, diante do trabalho que ele efetuou lá no estabelecimento. Mas realmente existia um gato, infelizmente, no local em que eu havia alugado. Boa noite, Carla. Obrigada pela participação. Bacana. Tem pergunta aqui da Patrícia. Patrícia Dias. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Aconteceu com a minha mãe. A conta veio zerada há alguns meses e ela reclamou. Mesmo assim, demoraram para resolver. Mas disseram que ela vai ter que pagar todos os meses que veio zerada. Pode isso? Então, normalmente não, tá? É o que eu estou falando. É claro que quando a conta vem zerada, às vezes as pessoas não ligam e não fazem protocolo. Isso dificulta um pouquinho a ação no Poder Judiciário, mas não torna impossível a gente cancelar qualquer débito que venha posteriormente. Por quê? Porque a empresa de energia elétrica, ela erra muito na hora de cobrar a conta de energia, e principalmente quando ela quer atribuir às pessoas um TOI. É interessante vocês saberem o seguinte: todas as vezes que a Enel ela quer atribuir um TOI a alguém, ela fala que você fez gato, ela é obrigada a observar alguns procedimentos. E quais seriam esses procedimentos? Um deles é avisar previamente para o consumidor que ela irá até a casa da pessoa e que lá ela vai fazer uma inspeção, uma perícia. Sabe quando que ela faz isso aqui na nossa região? Nunca fez. Ela vai sempre de supetão, né? Ela vai na surpresa mesmo, na surdina, e, na verdade, chegando lá, o que ela faz? Ela lavra o termo de ocorrência de irregularidade, sem dar a possibilidade do consumidor se defender de nada. Então, aí a gente já consegue cancelar. Boa noite, Elisa. Bacana a sua participação também, viu? Então, nesse momento, a gente percebe como não fica difícil no Poder Judiciário a gente cancelar essas cobranças que a Enel vem fazendo, porque ela realmente está atuando de forma muito equivocada, muito errada. E o Poder Judiciário, ele hoje está anulando essas cobranças. Inclusive, Letícia, tem lei no estado do Rio de Janeiro proibindo a cobrança de TOI na conta de energia. E ainda assim a empresa insiste em fazer essas cobranças. Então a pessoa paga e às vezes não percebe, porque ela coloca um termo assim, parcelamento de débito interface. E a pessoa não sabe nem o que é isso. E aí ela vai pagando, sem saber. E aí, quando ela chega no meu escritório, ela fala, apareceu um parcelamento aí, que eu não sei bem o que é. Eu falo para ela, é um toy, é um gato. Aí ela fica apavorada, mas eu não fiz nada, ninguém nem me avisou. Aí dá a impressão que a pessoa está pagando é porque reconhece o erro, né? Exatamente. A impressão que tem é essa. A gente pede o dinheiro de volta, tá? Todas as pessoas que pagam, né, indevidamente, que não, na verdade, foram cobradas sem o procedimento correto, elas têm que ter esse dinheiro, né, retornado. Claro que a gente, como advogado, não pode garantir nada, porque a ação é sempre uma ação de risco, porém, como regra, a gente tem visto muito êxito nessas ações, sim, tá? Doutora, e nesse período de pandemia, tem acontecido sim. mais, né? Eu acho que tem. Porque eles têm que tirar, é igual a telefonia, eles botam, se a pessoa, né, pagar é lucro, né? Se reclamar, eles já ganharam bastante. Alguém que não prestou atenção, eu não coloco contas em débito automático. Por causa dessa questão, que às vezes a pessoa é um aposentado, às vezes ganha até um razoavelmente bem, nem nota que está saindo aquele pagamento, e quando vai ver já pagou várias parcelas indevidas.
E a gente tem visto muito também, algumas pessoas, às vezes, assim, uma pessoa só daquela rua fez o gato. Às vezes você tem um vizinho que você sabe que ele tem o gato. Você fica quieto, né? Não fala nada, não denuncia para não criar nenhuma situação. Mas, no fundo, quando o profissional da Enel vai lá naquela rua, ele não quer saber quem é que fez. Ele vai atribuir a irregularidade para a rua inteira. É isso. E eu tenho recebido ruas inteiras no meu escritório. Eu cheguei Ai, aí tomara que semana. meus vizinhos não tenham gato. Tomara que eles não tenham. É um risco bem grande, viu? Isso eu acho que é só da Enel. Da Light eu acho que não é assim, não, né? A Light ela vai no relógio. A Enel tá É, abusando, então. eu vou te falar que semana passada eu fui em uma rua, eu até falei, olha, ao invés de vocês virem até o escritório, deixa que eu vou até vocês Que para isso? fazer uma reunião, porque era a rua inteira, e aí realmente o meu escritório com a pandemia nem comportaria, não ficaria legal. E aí eu falei, não, eu fui. Cheguei lá, uma pessoa me relatou, falou, olha, tem um vizinho aqui que a gente sabe que tem esse problema. Aí Eu na falei, hora pois tiveram que entregar, né? Tiveram que entregar. sim, mas na verdade está todo mundo pagando o preço. Chegou a ter, na verdade, toy nessa rua especificamente de uma pessoa no valor de R$ 12.000. Que isso? É. E aí, para você provar que, na verdade, aquela pessoa não fez o procedimento, não é tão simples, né? Mas a gente tem conseguido, graças a Deus, reverter isso, tá? Doutora, tem aí agradecimento da Patrícia Ah, Dias, tá? Pelo Patrícia. esclarecimento. Eu quero Eu que pedir a todos agradeço a vocês, participação. Edileia, Werlen, Gleicimar, Patrícia, compartilhem. Eu estou aqui ó, com o telefone na mão, enquanto a doutora está falando, estou olhando para baixo e estou compartilhando, porque é um assunto de muito interesse. Eu não sei se nós já tinha visto o Boa Oi, Noite da Rosileia. Rosileia. Boa noite, ainda não. Ó, o Bacana. Werlen. Então, Rosileia, compartilha para a gente, tá? Muito obrigada. E curta essa página, Live com Letícia Pires. Aí o Erlen está dizendo que no caso dele era débito automático, só percebeu de ter pago 7 parcelas. Meu Deus do céu. É um absurdo, porque às vezes a conta de luz vem em média R$ 300 e o parcelamento é R$ 20. Então, realmente, as A pessoas pessoa não não percebe, né? necessariamente vai perceber que ali tem um parcelamento, tem alguma coisa diferente. Então, eu peço sempre esse cuidado, né, para as pessoas olharem realmente a conta de luz. O que a pessoa deve fazer, né, quando ela se depara com esse TOI? Qual é o procedimento? O que as pessoas devem fazer? Tem que ligar para a empresa e fazer um protocolo, né? Na pandemia, eu não vou falar para ninguém ir até a empresa, mas se a empresa estiver aberta, vá até a empresa, faça um protocolo, fale que você não concorda, que você não agiu de forma irregular. E não só isso, faça uma reclamação na Anatel também. É muito importante, muito fácil hoje. Você joga Anatel no Google, você não precisa de mais de 3 minutos para reclamar da sua conta de energia, do valor da sua conta de energia. Então, enfim, né? E se nada disso der certo, eu ainda dou a opção de um site hoje que tem sido utilizado para todas as reclamações na área de consumidor. É até uma dica, porque muita gente me pergunta, fala assim, ai, mas eu não consigo falar com o serviço de atendimento dessa loja, eu não consigo falar com esse telefone desse local, eu às vezes fico 20 minutos, 30 minutos, galera, hoje tem um site, é www.consumidor.gov.br. É muito similar ao Procon, que também tem a mesma essência, ou ao Reclame Aqui, Reclame Aqui, eu lembrei desse. Eu pensei né? que você fosse Você falar desse aí. pode fazer a sua reclamação em qualquer desses sites, desses órgãos que tem validade. Você não precisa hoje mais ficar 20, 30 minutos no telefone tentando. Tem gente que fala para mim, ai, fiquei 2 horas, doutora, tentando. Eu falo, meu Deus, não precisa. O importante é você reclamar num órgão sério, para que a empresa tenha a possibilidade de te responder num prazo razoável, não é quando ela quer,
né? E aí, sim, a gente vai dar prosseguimento para que você tenha menos prejuízo possível e, quem sabe, até uma indenização, né? Verdade. Olha, a Gleicimar está agradecendo aqui, dizendo que é muito produtiva essa Bacana. live. Muito obrigada, Gleicimar. Você pode sugerir Legal. também, tá? Todos vocês que estão nos assistindo, podem sugerir próximas dicas daqui a 15 dias, né? De acordo com a Isso, disponibilidade, a doutora volta. Também volto deixa eu ver que sim. tem um comentário. Ju Lopes, boa noite, Ah, Ju. Ju. Boa noite, Compartilha Ju. pra gente. Tem comentário também, ó. Bacana. Como a Enel atua sobre o TOI? Eles podem interferir sobre essas multas? Sim, a Enel, ela é uma agência nacional, né, regulatória, na verdade, ela fiscaliza esses atos da empresa e ela, inclusive, pode aplicar multas nesse sentido, mas, inicialmente, ela atua fazendo o quê? Notificando a empresa para que a empresa dê uma resposta a esse consumidor. Né? Então, primeiro ela vai notificar a empresa e normalmente ela vem com uma resposta para o consumidor falando o seguinte: a empresa tem X dias para responder à sua reclamação. E aí, esse é o procedimento, é um órgão fiscalizador, né, que vai fazer esse tipo de atuação, fiscalizar e cobrar, inclusive. Tá? Então, é bacana a gente fazer a nossa reclamação na ANEEL, sim. Tá? É de suma relevância. Uma pergunta. Esse já é um outro órgão, né? Além da Anatel, né? Que a senhora falou. Isso. Não, a Anatel é para telefone. A Não, ANEEL é porque é Enel e Anael. É muito parecido, né? não, Enel mas é a... teve um outro órgão que a senhora falou no início aí, que era para Sim, fazer também a denúncia pelo site. sim, a gente tem o Não, consumidor.gov. sem ser esse. A senhora não falou da. Não foi da Hum, Anatel, não? não, acredito que não. Se eu falei, eu errei, eu peço desculpas, porque a Anatel é Não, eu pensei. Não, telefonia. é telefonia, rádio, né? Também de É, comunicações, né? isso. Uma pergunta até que eu acho interessante também esclarecer, que muita gente chega no meu escritório fazendo, né? Então, eu pago ou não pago a conta de luz com esse parcelamento? E eu sempre atento às pessoas o seguinte: se você não paga, você, na verdade, acaba tendo risco do corte de energia. Né? Então, a pessoa fica muito em cima de uma corda bamba. Hoje, na pandemia, não, a gente sabe que não está tendo corte. Mas e depois da pandemia, se você se depara com uma cobrança indevida, o que você fará? Né? Eu devo pagar, não devo pagar? Eu falo para a pessoa que se ela puder aguardar uma decisão da justiça, né, após ela ter reclamado, nada ficou resolvido, ela vai para a justiça então. E se ela puder, então, esperar, normalmente os juízes têm deferido uma tutela de urgência antecipatória, que, na verdade, acontece o quê? A partir do momento em que o juiz defere essa medida, ele impede o corte pela agência, né, de energia elétrica. Então, se pode esperar, ótimo. Se não, se você tem muito medo, às vezes até porque tem uma pessoa com doença que necessita, né, de algum aparelho ou de remédios geladinhos em casa, enfim. Aí você vai pagar e a gente vai buscar, então, a devolução do seu valor, Ressarcimento. o ressarcimento. Eu aconselho inicialmente a não pagar, porque realmente, se a gente consegue a tutela de urgência na justiça, você acaba tendo um prejuízo menor. Né? Tem gente que já procura a gente, já pagou muita coisa. E aí, claro, o prejuízo é maior, porque quando termina a ação, existem os honorários do advogado, e o valor que você pagou vai perder certamente 30%, né, para o escritório, normalmente, porque foi o advogado que conseguiu esse dinheiro de volta. Então, eu sempre aconselho a não pagar, tá? Para a Não pessoa ter, pagar depois que dá entrada na justiça. depois que Até, dá e entrada. procurar. Não é não pagar Primeiro, simplesmente e deixar lá acontecer as coisas. porque aí Não vai ficar pagar, sem luz. porém correr atrás dos direitos, né? Correr, porque senão, se não estiver na pandemia, vai ficar sem energia. Né? E infelizmente, né, ninguém quer ficar, enfim, é um transtorno muito grande, né?
Doutora, Fala. foge um pouquinho do assunto do TOI, mas tem a ver com energia. Esse período é um período de muitas quedas de energia, né? Com ventos. Qual é o procedimento, assim, imediato da pessoa que tem uma geladeira queimada, um aparelho eletrodoméstico, na hora do pique de luz? Pois é. Primeiro, vou começar bem do início da sua pergunta, que é bastante interessante. Essas oscilações de energia, elas têm sido indenizadas pelo Poder Judiciário? Gente, a resposta inicialmente é negativa, tá? O judiciário, ele só indeniza quando a pessoa fica mais de 24 horas sem o serviço de energia elétrica. Então, a oscilação, que é muito chata, né, que, na meu ver, causa um inconveniente absurdo. Eu tenho clientes que eles ficam sem energia pelo menos 5, 6 vezes ao mês e não são indenizados porque não passa de 24 horas, o que é um absurdo. Mas, sendo mais específica em relação à sua pergunta, a oscilação, ela normalmente causa, sim, essa problemática de queimar algum aparelho. Qual é o procedimento? O que a pessoa deve fazer? Ela deve chamar um técnico em sua residência para que ateste se aquele aparelho de fato foi queimado em decorrência da queda de energia. Porque muitas pessoas, né, queimam os seus aparelhos por mau uso. E isso não vai gerar nenhum tipo de indenização nem responsabilidade para a empresa de energia elétrica. Então, você precisa ter um laudo simples de um profissional que tenha um CNPJ, um carimbo, para que ele, então, coloque, escreva naquele laudo que, de fato, aquela geladeira queimou por conta de uma sobrecarga de energia decorrente da oscilação. A partir do momento em que você tem esse documento, a Enel, ela costuma pedir também a nota fiscal do aparelho que queimou. Nem sempre as pessoas Esse é têm, o mas problema, né? Porque às vezes a pessoa já tem um aparelho antigo ou comprou de segunda mão, né? isso. Mas ela te dá um espaço para você explicar essa situação, que o seu aparelho é antigo, que é de segunda mão, e aí você pode fazer uma busca, hoje é muito fácil, na internet, relacionada ao produto que queimou. Você joga aquele produto, o ano daquele produto, e você vai ter um preço ali de mercado. Então, o que a empresa normalmente faz? Ela manda técnicos para a sua residência para consertar aquele aparelho, né? Mas, caso ela não faça o procedimento correto, dentro de um prazo razoável, que eu sustento que seria de até 7 dias para a geladeira, porque é um produto essencial, e o Código de Defesa do Consumidor fala em 7 dias quando o produto é essencial. O que vai acontecer? A partir do momento em que eles não resolvem dentro desse prazo, aí sim você pode acionar a justiça com as suas provas. Ah, Ju, que bom que você compreendeu aí. Se ficar qualquer dúvida, é só falar, que a gente esclarece melhor. Obrigada pela participação. Então, né, voltando, é basicamente isso, né? O que você tem que fazer é realmente um laudo e faça o protocolo, acione a empresa, dê oportunidade à empresa de realmente corrigir o erro dela, isso é importante. E se ela não fizer, aí sim você vai acionar a justiça, com todo o seu material guardadinho. Entendi. Doutora, temos ainda uns 20 minutinhos. Sim, Se a senhora quiser mudar um pouquinho do assunto aí, ou acrescentar algo mais, porque as pessoas pararam de perguntar e, graças a Deus, estão satisfeitos. Quem perguntou está satisfeito. que Então, eu vou bom, deixar à fico feliz. vontade, a senhora à vontade aí. Então, eu vou falar um pouquinho, na verdade, do valor das indenizações de TOI no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, para essa live, eu fiz uma pesquisa, né, voltada para as decisões atuais do Tribunal de Justiça. E eu me deparei com grandes indenizações, ou pelo menos a maioria das indenizações, condenando a empresa no valor de R$ 10.000. Todas as vezes que a empresa atribui esse TOI aos consumidores
de forma indevida, né? Então, se você de fato não fez o TOI, se você pagava a sua conta de energia corretamente, né? A gente tem que ponderar isso tudo. As indenizações, elas estão no valor de R$ 10.000 hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, galera, não vale a pena você deixar para lá, né? Não está dando para, deixa para lá, vou pagar a empresa. A Enel não é uma empresa pobre, não precisa da nossa doação, pelo contrário, né? Normalmente o consumidor é que precisa. Então, esse é um ponto. Uma outra situação que eu queria também aproveitar um pouquinho e falar é que muita gente não tem TOI em casa, mas tem observado um aumento muito grande na conta de energia. Um aumento. E aí, quando vai ver a conta, não tem, na verdade, nada de TOI, não tem nada de parcelamento, então é outra coisa. A justiça, ela também tem protegido isso. Então, se você sempre pagou 200 quilowatts de energia, dá uma olhadinha no seu consumo, na conta sua, tem lá um histórico, até peguei uma continha aqui, ó. Ó, a minha continha tá zerada, hein, gente? Porque eu coloquei na justiça e ganhei crédito na minha conta de energia, tá? Para cima de mim, não. Ninguém te Não, pega, né? não é? A minha continha está zerada, não é porque eu faço gato, nada disso, não. É porque realmente eu fiz acordo. E aí, ó, aqui desse ladinho, acho que dá para ver Ó, um vou te deixar pouquinho. aqui na tela cheia um pouquinho para ver se aparece. Tá, só para mostrar para vocês. Isso, aqui, ó. Tá. Eu não sei ver direitinho. Tem desse lado de cá, perdão, aqui. Tá? Aqui tem o consumo, de quanto eu gastei por mês. Observe se aqui nos meses não tem um valor muito elevado, um quilowatts muito alto. Por quê? Se tiver, galera, você também pode pleitear, né, que a sua média volte ao normal. Você não deve pagar, aceitar a média que a Enel coloca. Você tem que pagar a média de consumo que você gasta, que você efetivamente consome. Então, assim, cabe também, né, uma análise mais minuciosa, mais detalhada. Peguem a conta de energia de vocês, olhem se realmente os quilowatts estão direitinho, se está na média, ou se tem, às vezes, uma cobrança que ficou muito alta. Não pode, não é o certo, né? A não ser, claro, que você naquele mês tenha colocado muitas pessoas dentro da sua casa, que você tenha ligado o ar-condicionado mais do que o normal, aí é evidente que a conta vai aumentar. Mas, caso contrário, não faz sentido, né? Então, acho que chegou mais uma Mais um pergunta. comentário aí. Ju Lopes. Doutora Cibele, o TOI era o cálculo sobre o consumo médio do consumidor ou sobre os produtos que ele declara no momento em que recebe o TOI? Ainda está sendo feito dessa forma? O TOI era calculado, deve ser, sobre o consumo médio do consumidor ou sobre os produtos que ele declara no momento que recebe o TOI? Ju, eu vou ser sincera, hoje o TOI, ele está acontecendo de forma muito aleatória, tá? A gente não tem como definir qual é o critério que eles estão tendo, não. Até porque, quando chega lá no escritório, pelo menos, o que a gente verifica é que eles, na verdade, não estão fazendo análise de absolutamente nada. Se um vizinho tem o gato, né, o TOI, enfim, eles já atribuem realmente para todos aqueles que estão próximos. O que eu posso observar é que se a gente for, na verdade, verificar uma tendência, eu diria que está mais para o consumo médio do que propriamente para o que a pessoa declara no momento, tá bem? Então, não sei se fui muito clara, se você quiser, você pode, enfim, reformular a pergunta que a gente vai responder, tá bem? Mas hoje, o que a gente vê mais realmente está mais linkado ao consumo, tá? No momento. Um outro ponto aí, aproveitar também e falar, é que a Enel, ela tem colocado nas contas, é incoerente demais, tá? É bem incoerente mesmo. Por isso que a gente consegue anular na justiça, tá? Isso aí
acaba favorecendo ao advogado e ao consumidor também, ok? Só que as pessoas não sabem e vão deixando para lá, né? Isso é uma pena. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar também sobre umas cobranças que a Enel tem colocado na conta. Observem o que vocês estão pagando. A contribuição de iluminação pública é obrigatória. Aqui em Magé, nós pagamos R$ 12 ao mês de contribuição de iluminação pública. Mas isso é muito variável. Em Guapimirim, por exemplo, a taxa de contribuição de iluminação pública, ela é calculada de acordo com o gasto da energia elétrica, diferente de Magé, que é residencial. É residencial, R$ 12. Lá em Guapimirim, não. Se aumenta um pouco a sua conta, você vai pagar mais taxa de iluminação pública. Se você diminui, você vai pagar menos. Então, lá tem essa proporcionalidade, aqui não tem. Porém, a conta de energia aqui em Magé, ela vem, às vezes, embutida de cobranças de seguros, ajudas assistenciais, e eu tenho conversado com os clientes, e alguns clientes falam para mim, nossa, nunca tinha reparado isso na minha conta de luz. Eu nunca reparei, vou olhar, acabar a nossa live, vou entrar no site. E outra coisa, no início eu recebia minhas continhas aqui. Agora não recebo, não, eu tenho que ir lá recebo online, mas eu gostaria de ter o papel, ainda tenho que gastar para imprimir. Tudo bem que eles falam que isso é a favor da ecologia, mas acho que é um direito nosso também, né? Ter a folhinha. Com isso a gente acaba não conferindo, recebendo por e-mail, eu sinceramente não confiro, já sei a média que vem, eu pago, pego o código de barras e pago, mas agora a senhora me deu medo. Falando disso aí, eu vou olhar, vou conferir. Mas vale a pena olhar sim, porque eu já tive doações, por exemplo, para doações para empresas que eu não autorizei na minha conta de energia, e vejo muitos clientes também recebendo até seguros, enfim, várias situações embutidas ali, valores baixos, de R$ 5, R$ 6, em que eles nunca contrataram e estão ali. Aproveitando a deixa, falar para vocês, e aí fugindo completamente do TOI, tá? Contas de telefone. O grupo de telefonia que nós temos hoje no Brasil, galera, além de não fazer, né, valer o serviço prestado da forma correta, a gente paga no final do mês uma conta integral e eles ficam sem prestar o serviço para a gente de forma integral, né? Todas as vezes é furto de cabo, eles dão milhões de desculpas para deixar a gente sem o serviço. Eles estão embutindo diversas cobranças indevidas na conta. Observem que as cobranças são em torno de R$ 3, R$ 4, então não é fácil de você realmente verificar se a sua conta de telefone está correta ou não. Mas é aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, vocês imaginem a quantidade de consumidores que existem, que têm telefone celular hoje, ou mesmo fixo, e estão pagando as contas com várias cobrancinhas pequenininhas, indevidas. Isso tem muito, está acontecendo demais. Já é um assunto para a próxima live, que a senhora sabe que esses assuntos de telefone me interessam, né? Uma observação já no assunto de linha telefônica, que eu acho erradíssimo. A gente compra um chip, não vou falar o nome da operadora, mas normalmente acontece. Aí vamos lá, coloca R$30, aqui acontece isso, né? Eu tenho uma linha fixa, pago a conta, e a outra eu tenho porque eu uso, né? Já que o telefone tem de entrada para 2 chips, eu coloco, meu marido tem um dele. Mas tem um telefone, aí tem uma determinada operadora que eu já estou pensando já até entrar com uma ação, porque toda vez eu ligo, boto observação, que eu coloquei R$30 de crédito, por exemplo, que tem direito a falar durante um mês, para não perder a linha, por exemplo. Coloco os R$30. Aqueles R$30, ele é convertido em internet. Então, ninguém pode ligar mais a cobrar, quer dizer, é como se eu só posso fazer ligações, eu não posso receber chamadas a cobrar. Isso é um transtorno muito sério, sabe? Um aborrecimento que a gente tem. Eu vou observar isso e, de repente, vou botar para frente essa causa aí. Porque, por exemplo, meu marido ele não usa o aparelho para WhatsApp, Facebook, ele não usa. E
e às vezes eu preciso telefonar, alguém precisa telefonar, cobrar, ele tendo crédito, e é como se não tivesse. Aí a gente liga para a operadora, não, seus R$ 30 que você colocou ontem, ou 30, ou 45, seja quanto for, foram convertidos em bônus de não sei quantos gigas, mas e a ligação? Né? Você não tem direito de receber chamada a cobrar? Isso também é uma coisa muito séria. Olha, mudança unilateral da empresa, né, sem a sua aquiescência, sem a sua concordância. Não dá opção. A gente coloca o chip, eles já botam, revertem. Isso acontece quando a conta essa conta, como é que diz? Não é de linha, é um pré-pago, no caso. Pré-pago. Quando é com linha, não. A Maiara Andrade está dizendo que vai olhar a conta agora. Maiara, faça isso. Só não vou olhar a minha agora porque eu estou conversando com a doutora, mas se acabar as conversas, eu compartilho essa live e vou olhar. E a Ju está agradecendo. Que bom, Ju. Pelos esclarecimentos. E a Maiara está dizendo que é verdade, e ela está concordando conosco. Obrigada. Antes da doutora encerrar, eu quero pedir a todos vocês que já conhecem a doutora, vocês que me conhecem, ou você que não nos conhece, calhou de alguém compartilhar essa live. Curtam essa página, Live com Letícia Pires. Você vai ver também os vídeos anteriores da doutora Cibele, vai ver de outras participações. Não trouxe outro advogado, não, mas tem lá fisioterapeuta, tem psicólogo, tem pastores, eu também falo algumas coisinhas, é muito importante. Então, doutora, nosso tempinho está encerrando, eu quero deixar agora para a senhora ficar à vontade para a gente dar prosseguimento a essa live, encerramento. Sim, eu gostaria então de agradecer a oportunidade, de pedir a todos que também conheçam a minha nova página. Foi um lançamento que aconteceu, que, enfim, né, eu produzi na semana passada, claro que com a ajuda de outras pessoas, porque sozinha a gente não é ninguém, mas graças a Deus está sendo um sucesso, as pessoas estão curtindo, lá eu estou interagindo, falo um pouquinho da minha vida privada, sim, porque eu sou essa pessoa que gosta da intimidade, eu não gosto só do lado profissional, o lado profissional é importante, sim, mas eu gosto de partilhar, de conversar, de ter amigos, e nada melhor do que usar a rede social para essa interação produtiva, né, com uma energia boa, acrescentando na vida das pessoas, e, enfim, o nome é doutora Cibele Mello. Confesso que não estou muito acostumada com doutora, mas por ser uma página profissional, o Facebook exige essa colocação. Então, por esse motivo, está lá, doutora Cibele Mello. E aí, quem puder, por favor, curta, participe, interajam, porque a ideia é essa. E agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade, a Letícia Pires. Falei da importância dessa live, a importância da gente ter o mínimo de conhecimento em relação àquilo que faz parte da nossa vida, né? A conta de energia, ela está lá, a gente precisa dela, e nada mais justo do que ela vir cobrando o valor que a gente efetivamente gastou e contratou. Então, é isso. Obrigada pela participação de todos. Gostei muito, vi muitos clientes, amigos aí interagindo. E muito obrigada. Doutora, muito obrigada. O nome da doutora, para quem não conhece, é Cibele com 2 L's, Melo com 2 L's, né? Está escrito aí para não clicar na pessoa errada. Doutora, muito obrigada. Em breve, o convite já está feito, tá? A data a gente vê depois. Para a gente dar sempre, pelo menos que seja uma vez por mês, a gente dá uma palavrinha aqui. Hoje eu assisti seu vídeo no Instagram, aquele vídeo de 2 minutinhos, né? São muitos, a senhora falando sobre uma palavra motivadora, gostei muito. Eu só não sei, Instagram não sou muito... Eu clico lá, às vezes eu quero compartilhar, não acerto, então... Mas eu curti, tá bom? Eu estou aprendendo também. Eu também estou aprendendo, eu fico mais pelo Facebook. Então, doutora, muito obrigada. Vou te tirar do ar agora e vou me despedir. Até breve, tá, doutora? Até, um beijo. Boa noite. Bom, você acabou de participar comigo aqui com a doutora Cibele Mello. Obrigada a você que ainda está online comigo. Obrigada pelo seu compartilhamento. Obrigada a todos que acessaram. Curta a página Live com Letícia Pires, caso você esteja assistindo pelo Facebook ou algum grupo
que não seja a página principal. Eu sou a Letícia Pires, do Megafone. Essa live vai continuar aqui disponível também no YouTube e no Instagram, @Letícia Pires, do Megafone. A minha parte eu estou fazendo. A de Deus ele já fez. O mais depende de vocês. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima live.